Bom dia, meus amigos! E aí, como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Friozinho hoje, né? Friozinho, mas vamos aqui. Hoje vamos falar sobre organização pessoal e profissional. Vamos dar um enfoque maior na organização profissional, ok? Não que a pessoal não seja importante, é obviamente que a pessoal ela vai refletir muito no seu profissional. E eu vou dar um enfoque aqui para a organização de profissionais autônomos, profissionais liberais, MEIs, pequeno empresário. Não, o foco não é o CLT. Por quê? Porque o CLT você tem lá um horário para você chegar, para você sair, para você almoçar, você tem o departamento ao qual você pertence. A organização não necessariamente é feita por você. Você cumpre regras estabelecidas pelo seu empregador. E aí fica mais fácil de você cumprir essas regras do que você ter que gerar suas próprias regras. Os MEIs, os profissionais autônomos, eles têm que gerar essa organização, essa rotina, tá? Então já estou aqui com as minhas colas a postos, então você vai ver que quando eu desviar o olhar, eu estou lendo, tá? Então não se incomoda com isso daí não. Presta atenção no conteúdo. Você é um cara, uma pessoa que você usa agenda, pelo menos, ou você é do tipo que você guarda tudo na mente, que você tem um super cérebro e o seu cérebro consegue organizar tudo isso daí. Como é que é? Conta aqui pra mim, na descrição aí, faz um comentário que eu quero saber como é que você é. Você usa agenda, você é um cara organizado, você é desorganizado, ou você é meio lá, meio cá, ou você acha que essa questão de organização é besteira, é conversa, papo de coach, como é que é a sua vida? Então, o caos, meus amigos, ele não começa no trabalho. Não é que a bagunça começa lá no seu trabalho e ela se estende aqui para sua casa. O caos começa na sua casa, começa na sua vida pessoal. Por isso que eu falei que eu vou dar um enfoque para a vida profissional, mas sem descartar a vida pessoal. Então, o caos começa aí, nessa sua vida, muitas das vezes, que você chama de corrida. Ô, Eldo, você não sabe como é que é a minha rotina. Não sei. Realmente você tem razão. Quem sabe a sua rotina é você, assim como quem sabe da minha rotina sou eu. Então, mas vamos lá. Aí você dorme tarde, certo? Aí você não planeja o seu dia. Aí você mistura problema pessoal com trabalho. Aí você não tem prioridades. Aí você não tem uma rotina mínima. E aí, imagina o que acontece. O caos já começa a se instalar desde o momento que você acorda. Então você dorme tarde, rolando tela de celular, e aí você dorme tarde, vai precisar acordar cedo, e aí imagina como é que você vai acordar. Não preciso nem te dizer isso, porque você já é grandinho o suficiente para saber disso, certo? E aí, você já ouviu aquela... tem alguns maridos, homens, né, que gostam de acompanhar as suas esposas em algumas consultas médicas, e claro, dentro do relacionamento eu acho que isso é muito importante. Mas você já parou para pensar que às vezes a consulta da sua esposa ela aparece do nada? Meu amigo, consulta, ainda mais no SUS, não sei como é que é, se você tem algum convênio aí do Einstein, né? Não sei como é que funciona, mas essas consultas no SUS, né, e eu uso o SUS, elas não aparecem do nada, elas são marcadas com bastante antecedência. Então, o fato de você não saber não significa que a consulta não existe, não significa que não apareceu do nada, mas vamos lá. Então, aí você gasta tempo, perde tempo com decisões inúteis, totalmente inúteis. O que eu vou fazer primeiro? Qual cliente responder? Qual conta vence? Cadê aquele documento? Quem dos meus clientes ficou sem retorno? Então, é esse tipo de situação que vai gerando um caos na sua vida e isso vai se estendendo lá para a sua vida profissional. Tá? Então, um dos maiores erros, né, dos profissionais, principalmente os profissionais autônomos,
é o seguinte, você trabalha sem um processo, né? Você não tem um sistema, não tem uma rotina. Agenda, usar a agenda, nem pensar, né? A agenda tá aqui, ó, na cabeça. Aliás, ou pelo menos ele acha que tá, né? Cliente, tudo no WhatsApp. Financeiro, meu Deus, isso aqui não vou nem, né? Isso aqui dá um capítulo à parte, né? Financeiro as contas vão aparecendo, você não sabe nem de onde surgiram também, né? Surgiram do nada. Processo, rotina, controle, né? Então, tem gente que trabalha 14 horas por dia para produzir o que uma pessoa organizada faria em metade do tempo. Pasmem você, mas é assim que funciona. Então, perceba que essa bagunça, essa desordem, essa desorganização, elas não surgem do nada. Elas vão surgir na medida que que a sua vida vai acontecendo e você vai deixando essas pontas soltas, né? E aí, isso gera muito desgaste. Isso gera desgaste emocional, isso gera desgaste físico, isso gera problemas na família. Então, assim, não estou dizendo que você tem que ser um expert em produtividade, em processos. Não é isso que eu estou querendo dizer. E nem que você tem que virar um escravo de um aplicativo de produtividade. Mas uma organização mínima, um básico, ele já te livra de muita coisa, ele já transforma a sua vida, ela coloca a sua vida em outro patamar. A sua vida profissional, a sua vida familiar. Porque a maioria das pessoas que eu converso, que estão aqui no meu universo dos profissionais, os caras não têm tempo para tomar um café. Você chama o cara para tomar um café, o papo do cara é vamos marcar. Você chama o cara para estudar um livro, pô, vamos estudar esse livro aqui, pô, vamos, uma outra hora a gente marca. Então o cara não tem um tempo para sociabilizar, o cara não tem um tempo para ler, para investir no seu autodesenvolvimento, e a vida vai caindo, né? A vida vai caindo pelas tabelas, entendeu? Então, isso é ruim, porque isso afeta a sua saúde, isso afeta a saúde dos seus filhos, da sua esposa, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Então, isso é muito ruim. Então, eu vou te dar aqui 5 dicas básicas e práticas para você colocar em prática e para você melhorar esse patamar aí, para você tirar a sua vida desse patamar de sabe, você já chegou em algum dia, no final do dia, e falou, cara, hoje eu trabalhei pra caramba e eu tô sentindo que eu não produzi nada? Eu já senti isso muitas vezes, né? Mas isso deve acontecer só comigo. Então, vamos lá. Primeiro tópico, agenda. Sabe a agenda do Google? Se você tem um celular aí, o Android, olha, é uma ferramentinha legal, hein? Você colocar lá a sua agenda, tal dia, o que você tem que atender, quais clientes, né? Tem também, além, dentro dessa agenda do Google, ele tem um evento, né, que é a agenda em si, e ele tem as tarefas. Você consegue colocar uma tarefa, né? Porque não dá para você agendar tudo. Você pagar uma conta, isso é uma tarefa, isso não precisa de uma agenda. Você ligar para um cliente, isso é uma tarefa, isso você não vai levar meia hora para fazer isso. Você pode até levar meia hora conversando, né? Mas você não vai levar meia hora agendar isso daí. Então, é simples, tá? Então você coloca lá, sabe, a consulta da sua esposa, que brota do nada, né? Então, coloca lá na agenda. Claro, e aí depois você tem que consultar a agenda, né, meu amigo? Também não adianta nada você colocar na agenda e depois você esquecer. A agenda tem que ser algo que você faz diário. Eu, por exemplo, eu faço a minha agenda da semana no domingo à noite ou na segunda pela manhã, tá? Então eu já faço a agenda da semana. Então, na segunda de manhã, eu já sei o que 80% do que vai rolar na semana inteira, tá? Então, claro, você deixa um espaço para as emergências, para urgências, tá? Você não programa 100% do seu tempo, tá? Então, é basiquinho, agenda do Google, isso vai te ajudar e muito. Financeiro, você profissional. Cara, uma vez eu estava treinando e escutando o podcast do Paulo Vieira, grande Paulo Vieira. E aí ele falou assim, uma frase que me marcou bastante. Ele falou, cara, se você é um empresário e você não pega o total que você faturou
e abate o total dos seus custos e vê quanto que sobrou, a grosso modo falando, você é um irresponsável. Cara, eu naquele dia mesmo eu já comecei a fazer isso, porque até então eu não fazia esse tipo de controle, tá? Então, quanto entra? Quanto sai? Quanto sobra? Qual serviço dá lucro? Qual cliente só dá dor de cabeça? Isso aí é um controle básico, meu amigo profissional, que você tem que fazer. Porque senão você. Como é que funciona? Você tem um cliente lá que você acha que te dá lucro e você só acha, e no final das contas ele dá prejuízo e só te dá trabalho. Então, isso é um controlinho básico. Então, né? Isso é o número 2. Número 3, ambiente de trabalho. Ah, essa daqui eu tenho certeza que só aconteceu comigo, não acontece com você. Eu já tive que comprar alguma coisa, alguma ferramenta ou algum material, porque eu não achei no meio das minhas bagunças e eu sabia, tinha certeza que eu tinha aquilo lá. Era uma lixa, uma lata de tinta, né? Mas isso não acontece com você. Então, seu ambiente de trabalho, ele tem que ser minimamente organizado. Repito, eu não estou falando aqui para você virar o cara do 5S, né? Mas eu estou dizendo que você precisa saber o que você tem. Você que é um construtor, você que tem diversos tipos de material, você é um marceneiro. Então, assim, você precisa saber o que você tem para você não ter que comprar de novo ou ter que passar 2 horas procurando, né? Então, o seu ambiente de trabalho. Então, precisa organizar sua mesa, seu computador, seus arquivos dentro do seu computador, documentos, né? Documentos, gente, é só pegar uma pastinha, colocar uma etiqueta, esse aqui é documentos da empresa, né? Aí você coloca lá dentro. No computador é a mesma coisa, o conceito é o mesmo das pastas, né? Você cria uma pasta e coloca, isso aqui é documentos pessoais, isso aqui é documentos médicos. Eu, particularmente falando, eu não gosto de papel, né? Então, geralmente eu tenho essas pastas. Se eu tenho algum documento médico, por exemplo, eu salvo nessas pastas, né? Como hoje você mal precisa imprimir isso. E ó, aqui são documentos médicos, e aí eu escaneio, e se eu tiver o papel eu descarto, tá? Então, suas ferramentas, né? Cara, você precisa saber onde é que tá, qual a condição que ela tá, porque se ela não tiver boa, você precisa mandar fazer a manutenção. Então, ó, só coisa básica, tá? Você perde tempo e dinheiro procurando alguma informação, procurando ferramentas, certo? Então, né, já citei aqui, você provavelmente compra item que você já tem, e aí você não achou. Então vamos lá, rotina. Meu amigo, isso aqui era uma coisa que você deveria aprender desde criança. A criança tem que ter uma rotina. Uma criança não pode acordar a hora que ela quer, quando ela quer, assistir a hora que ela quer. Então isso aqui era uma coisa que você deveria, mas você não aprendeu, você não conhece a minha vida. Você tem razão, mais uma vez. Então, você precisa ter uma rotina, meu amigo. Você precisa ter uma rotina, um horário para você acordar, horário para você tomar seu banho, para você tomar o seu café da manhã, para você bater um papo com a sua esposa. Você tem que ter um horário para você começar o seu trabalho. Se você trabalha em casa, né, em home office como eu na parte da manhã, você precisa ter essa rotina, né? Então é assim, uma rotina, coisa básica, né? Então cria padrões. A rotina, ela é liberdade. Rotina é liberdade, rotina é vida. Não é que você vai ficar preso a um sistema. Então é muito importante você ter uma rotina. E aí cria padrões. De repente, eu falo muito para as pessoas dos profissionais da qual eu me relaciono, que eles têm uma dificuldade com as partes administrativas, certo? Então, o que você faz? Você tem que ver, por exemplo, cliente, você tem que atender o cliente, né? Afinal de contas, você quer fazer um orçamento, você quer que o cliente aprove, você quer prestar esse tipo de serviço. Então, você precisa atender o cliente. Pô, dá para você atender o cliente e trabalhar no operacional? Pô, cara, é muito difícil. Então, cria uma rotina, ó. Tal hora do meu dia, eu vou olhar se tem e responder mensagem do WhatsApp. Tal hora do meu dia, eu vou separar aqui para eu poder enviar meus orçamentos. Eu posso te ajudar com isso daí. Eu presto um serviço nessa área, mas
eu não vou vender o meu peixe agora. Então, cria esse padrão. Ó, segunda-feira eu faço planejamento. Terça eu faço, tô mais voltado aqui para vendas. Na quarta eu tô mais no operacional. Claro, isso quando dá. Quando você é um pequeno empresário, você tem que trabalhar no operacional todo dia, então você precisa criar isso dentro do seu dia. Tal hora que de manhã, na hora do almoço e no final do dia eu vou reservar aqui 30 minutos para eu poder resolver isso aqui, tá? Então cria esses padrões. Então, item 4, isso é a rotina. E item 5, prioridades. Meu amigo, nem tudo é urgente, certo? Pergunte sempre, cara, isso aqui dá para fazer agora? É preciso fazer agora? Eu tenho que fazer isso aqui ou eu posso delegar para alguém? Então, nem tudo é urgente. Assim, é humanamente impossível a gente viver de urgência o dia inteiro. Uma organização profissional, ela destrói muito mais do que a empresa. Ela rouba sua paz, ela rouba sua saúde. Porque aí, você imagina, e eu falo isso como homem, como esposo, como pai. Imagina você ter aquele dia atribulado, né, por falta de organização, né, não é nem por conta das demandas da vida. As demandas da vida elas já têm espaço suficiente para criar um caos. Tá? E aí você chega cansado, você chega irritado, acelerado, mentalmente ausente. Que tipo de relacionamento você vai desenvolver com os seus? Como eu falei no vídeo passado, para quem você trabalha? Ah, eu trabalho para minha esposa, para os meus filhos. Então, olha a qualidade de relacionamento que você vai dar para aqueles pelo qual você trabalha por causa do trabalho. Não é nem por causa do trabalho, né? Por conta da bagunça que você faz e dessa sua mania de achar que você é o homem agenda e que a sua cabeça ela processa todas essas coisas que você tem que fazer. E profissionalmente falando, você já parou para pensar de que o seu cliente, ele também é uma pessoa, que ele tem lá as demandas dele, que quando ele vai fazer um serviço, você gera uma expectativa de prazo, de bagunça que vai acontecer na casa dele, e aí ele se programa. Você já parou para pensar nisso ou você acha que é só você, que é o alecrim dourado e que tem coisas para fazer? Cara, eu tô cansado de ver profissionais marcarem horários e não chegarem. Acho que não, mas claro, isso não acontece com você, isso acontece somente comigo. Entendeu? Isso é uma coisa que me deixa extremamente irritado, né? Eu não vou comentar isso. Então, é isso. Você marca com o cara às 9 com o seu cliente, você chega lá às 11 horas, meio-dia. Como que se nada tivesse acontecido. Ah, meu amigo, pô, imprevistos acontecem? Eu sei que imprevistos acontecem, né? Eu também não sou bobo para chegar aqui em você e falar que isso é conversa sua. Mas a maioria desses imprevistos que acontecem são coisas que poderiam ter sido melhor gerenciadas e até prevenidas e evitadas. A maior parte. A maior parte. Então, é esse tipo de coisa. Então, você tem o seu dano familiar por conta da desorganização e você tem também o seu dano profissional, a sua imagem, né? Porque assim, você está prestando um serviço para o seu cliente, você quer deixar ele satisfeito, você quer que ele tenha uma boa experiência na realidade. Assim como você vai no restaurante, sei lá, você vai comer fora, você quer ter uma boa experiência, de ter uma comida saborosa, de ter uma comida ali no momento certo. Você não quer ir no restaurante, pedir um prato e ficar 30 minutos, 40 minutos esperando um prato. E assim você vai fazer uma reforma, uma obra na sua casa. O cara disse para você que é 5 dias, você mentalmente você se prepara para aquilo, ou até um pouco mais. Mas, gente, eu já vi serviços básicos atrasarem 60 dias. Tem noção do que é isso? 90 dias. 120 dias. Eu já vi. Eu já passei por isso. Eu não só vi. Eu já passei por isso. Então,
É isso aí, meus amigos, tá bom? Então, espero que esse conteúdo aí tenha, de alguma forma, feito você refletir em algumas situações. E me conta aqui, né? Vou produzir vídeos toda quinta-feira, então quinta-feira que vem tem mais um vídeo. E me conta aqui o que você achou, compartilhe, coloca aí o que você acha, fala, ah, não, você está viajando, você acha que você é experiente, você não sabe de nada, entendeu? Coloca aqui o seu comentário, curta, compartilhe e se inscreva no canal, beleza? Boa semana, meus amigos!